O duelo. Sérgio Motti Trombelli. Amor e Equilíbrio Audiobook. Primeira parte. Curta, compartilhe, segue o canal, ative o sininho para não perder nenhum capítulo, assista os vídeos e os anúncios e comenta bastante para que o YouTube continue me divulgando para outros ouvintes. Bom livro. Capítulo 1. O sol nem acabava de se pôr e Zé Roberto já estava do lado de fora do portão. Elvira parece que escutava a moto de longe, mais ainda, sabia diferenciar, pelo ronco do motor, dentre tantas e tantas motos qual era a moto desta supercap que é São Paulo. Tão logo o barulho se ouvia, ela largava tudo para ir abrir a porta, e aí, como foi seu dia? Primeiro um beijo, reclamava Zé Roberto. O namoro era de longa data. Na verdade, ninguém no bairro se lembrava de Elvira e Zé Roberto não terem sido namorados. A união parecia meio que mágica. Foram feitos um para o outro, era o que mais se ouvia na vizinhança. Depois da escola juntos, cada um foi em busca de um emprego, tinham urgência de juntar dinheiro para conquistar os sonhos sonhados a dois. Os pais de ambos, uma vez ou outra, achavam que eles deviam esperar, conhecer um mundo, outras pessoas. Eles não ligavam para o que diziam as pessoas. Tinham uma vida simples, comum, apaixonados, e na cabeça de ambos, os sonhos do amanhã cresciam regados pela paixão, a confiança, a vida pensada e vivida a dois. Aos poucos, foram construindo um cantinho. Nada muito chique, mas confortável para a vida matrimonial que logo iria começar. Sem sofisticação, uma meia-água como se diz, mas era deles, feita com suor do trabalho, sem dívidas e luxo. Ainda não moravam juntos e cada qual ficava na casa dos pais, embora a vida já fosse a dois. Na frente da casinha de meia-água, um jardim florido era o xodó do casal. Elvira amava as plantas desde pequena e uma tinha paixão inexplicável pelos lírios. São lindos, dizia, e por mais que Zé Roberto achasse todos iguais, ela via diferenças em cada um deles. Vê, este é mais claro, este mais macio, este maior, este cheira mais intensamente. Zé Roberto sorria e se encantava. Nossa casa sempre vai estar cheia de lírios, só para deixar você mais feliz, principalmente porque essa flor tem a forma de um coração, concluía, vencido pela paixão dela. Raramente saíam ou iam viajar, o dinheiro era curto. Semanalmente frequentavam um lar espírita que ficava na mesma rua. Zé Roberto auxiliava na organização interna e Elvira já trabalhava dentro da sala de fluidoterapia. A literatura que liam estava toda calcada nas obras do Chico e quase sempre liam as mesmas coisas para comentarem depois, buscarem mais aprimoramento, entender a doutrina e transformá-la num guia seguro para a vida de ambos. Naquele dia em especial, escolheriam os móveis. As ofertas dos grandes magazines eram tentadoras e, para quem tem dinheiro contado, nada melhor do que liquidações e oportunidades. Então, vamos lá? Perguntou Zé Roberto. Deixe apenas avisar minha mãe e pegar meu capacete, respondeu Elvira e entrou em casa. Zé Roberto olhou em volta. A noite seria calma e clara, um dia especial para comprar o que faltava na casa. Tirou do bolso um papel com uma lista enorme. Num ponto havia um traço. Até aqui é o principal, pensou, depois, se der, vem o resto. Elvira saiu de casa, subiu na garupa e deu um adeuzinho para José, seu irmão mais novo. Zé Roberto não tinha o hábito de correr. Ia sempre na mesma toada como ele dizia. Nada de pressa, a gente chega lá do mesmo jeito. Ainda mais quando saía com Elvira, aí o cuidado era ainda maior. Por isso, assim que ela subiu na garupa, ele saiu lentamente e foram conversando sobre a grande compra que iriam fazer. Ela falava no ouvido dele, e, de vez em quando, entre armários e poltronas ela repetia a mesma coisa, sabe que eu amo você. Ele fazia charme, desde quando, nesta vida ou nas outras, indagava. Desde de sempre e para sempre, era a resposta dela, um ritual dialogado entre os dois, como que um segredo dito aos ouvidos que apenas os dois soubessem e gostassem de repetir.
A loja não estava cheia, mas sabe como é, São Paulo não perdoa e sempre tem gente onde quer que se vá. Aos poucos, os móveis foram escolhidos e o pedido aumentava, na mesma proporção que o dinheiro diminuía. Não iria dar para comprar tudo, mas grande parte estaria na casinha em uma semana. Para os eletrodomésticos, havia a promessa dos padrinhos que se cotizaram para a geladeira, a máquina de lavar roupa, a TV, enfim, como a celebração seria em família, e embora todos iriam participar, a festa seria apenas para os mais achegados, a economia da festança daria mais chances de equipar a casa. Quando terminaram, era já fim de noite, pouco antes da loja fechar. O caminho de volta não era longo, o Tatuapé não ficava mais tão distante como antigamente, há vias de acesso fácil hoje em dia e bastando não haver trânsito, chega-se rapidamente lá. Zé Roberto montou na moto e Elvira o abraçou com ternura. Ele sentiu isso. Ambos sentiram um imenso orgulho do que tinham feito. Era uma vitória antecipada por conta do amor antecipado. Mobilizar a casa era dar um toque de família naquela relação, era como que começar uma vida efetivamente a dois, concretizando um amor a dois que existia, desde sempre, como ela dizia. Por isso, ele veio lentamente, curtindo aquele abraço, aquele coração batendo nas suas costas e o carinho que ela lhe fazia. Nisso, na avenida vazia, um barulho enorme de carros rodando a toda se ouviu e entraram derrapando, cantando pneus na avenida. Cuidado, é a turma do racha, disse ela. Zé Roberto diminuiu a velocidade, saiu do meio da avenida e foi lentamente conduzindo a moto perto do meio-fio. Como sempre acontecia, a turma da pesada estava fazendo a algazarra semanal, assustando moradores e complicando o trânsito do local. Era arriscado e muitos haviam sofrido acidentes por causa deles. Lentamente, Zé Roberto foi conduzindo a moto perto do meio-fio. Mas justamente um pouco antes dos carros chegarem onde ele estava indo, um dos motoristas tentou ultrapassar, o outro fechou a passagem e aconteceu uma colisão terrível. Um dos carros capotou e foi raspando pelo asfalto em linha reta, mas o outro carro, não. Ao sofrer o impacto, voou do chão e ficou totalmente desgovernado indo se chocar com outros veículos, e por fim batendo na moto de Zé Roberto e Elvira. Não deu para fazer nada, tudo foi muito rápido e os dois foram arremessados a metros de distância. Após o acidente, Zé Roberto teve a sensação de ver um vulto negro, esfumaçado, parado em frente ao seu corpo. Uma imagem que parecia ser de outro mundo, outro tempo. As vestes, o cabelo, o olhar. Algumas pessoas tiveram a mesma impressão, mas ele logo se dissipou como se fosse uma forma etérea que apareceu no local e logo sumiu. Elvira ficou desacordada assim que caiu no chão. Zé Roberto ainda pôde olhar pelo visor do capacete e percebeu que ela estava imóvel. Tentou se erguer, mas não dava, e tudo foi sumindo, sumindo, sumindo até desfalecer. Vez ou outra, abria um pouco os olhos enquanto escutava o barulho da sirene. Havia um imenso torpor que lentamente se dissipava e no lugar dele as dores começavam a ser imensas. Não viu Elvira, tentou dizer algumas palavras, mas o enfermeiro apenas tranquilizou-o. A garota está em outra ambulância, descanse, descanse, tudo vai ficar bem. A frase ecoou nos seus ouvidos, bem, bem, bem. Depois disso Zé Roberto apagou definitivamente. Capítulo 2. A notícia do acidente deixou entristecidos os amigos do bairro. Ninguém se conformava com aquela peça que a vida havia pregado nos dois namorados. Eu não posso acreditar que isto tenha acontecido com o Zé Roberto, desabafou sua mãe, Dona Elza. As vizinhas consolavam-na, afinal as primeiras notícias não eram tão más. Ambos estavam sedados, mas não corriam perigo de morte. Seu José, pai de Zé Roberto, não arredava pé do hospital e era quem ia mandando por telefone as notícias a cada hora. A irmã de Elvira ficava com ela no quarto, enfim o que se desejava era que aos poucos ambos fossem se recuperando. Mas não era isso que estava acontecendo. Sem explicações médicas ambos não acordavam a despeito de todos os exames e das condições físicas estarem boas. Os fiéis da casa de caridade, lá no bairro onde ambos frequentavam,
fizeram um círculo de mentalização para o restabelecimento de ambos, inclusive o Sr. Cláudio, mentor do centro, visitou os dois e com seus médiuns mais poderosos para emanar energia vital de modo a que o organismo deles ganhasse forças para o restabelecimento. Vamos rezar diariamente para que eles melhorem, e a prece, que é um poderoso remédio, há de fazer efeito, disse para as duas famílias que estavam visivelmente apreensivas. Contudo, o quadro não se alterava. Os médicos que tratavam deles não tinham explicações. Estão estáveis, nada a que possa explicar por que não acordam. Vamos manter a medicação e aguardar, concluíram. O que ninguém sabia era que, mesmo sem acordar, Zé Roberto via e ouvia tudo o que se passava no quarto. Podia escutar o choro baixinho de seus familiares, e mais, podia sair do seu corpo e vagar pelo corredor até o quarto de Elvira e vê-la na cama. Como gostaria de ter um lírio na mão agora, pensava ele. Porque não consigo que me escutem, não consigo me mexer, mas vejo a vida aí fora como se estivesse nela, indagava. O que será que está acontecendo comigo? De repente, Zé Roberto se sentiu levado por um turbilhão intenso. Um túnel em espiral que o fez rodopiar em direção a um ponto de luz que ia aumentando, aumentando, conforme fosse chegando mais perto, até que ele se viu caído no meio de um campo totalmente. A vida era diferente. As matas eram cheias de flores, pássaros cantavam e ele sentiu um prazer que parecia já ter vivido e estava se reencontrando, um sentimento de paz e união com a natureza invadiu seu ser, coisa que ele não sentia mais nas ruas asfaltadas, em meio ao concreto da cidade grande de agora. Olhou para os lados e não viu nada, a não ser árvores, calmaria, animais soltos. Aos poucos, começou a andar, e ao subir um pequeno morro viu uma cidade. Só que não era uma cidade como as de hoje. Parecia uma cidade igual a que ele vira em filmes sobre a Idade Média. Escutou o relinchar de um cavalo, sentiu que ambos se entendiam e se conheciam há tempos. Estendeu a mão e o animal veio até ele. Corisco, Zé Roberto disse baixinho, o cavalo relinchou novamente, e num gesto montou no animal começando a cavalgar em direção à cidade à sua frente. Ao entrar pelo portão principal, ele viu uma movimentação extremamente familiar, ferreiros na forja preparavam ferraduras e armas, comerciantes em bancas ofereciam seus produtos, soldados com lanças e escudos marchavam em direção ao palácio. Foi então que ele se deu conta de que estava de armadura. Aos poucos, como um filme, as cenas foram desfilando frente a seus olhos. Sir Arthur, este era o seu nome. Ele era amigo da família que possuía aquele palácio e aquelas terras. Sem muito espanto, Zé Roberto começou a viver situações já vividas num tempo que ele parecia ter deixado a longa data. Como estaria ali? Ele ainda podia ver esfumaçada sua imagem na cama do hospital, sua família em volta rezando. Sentiu que havia se desdobrado em duas pessoas ao mesmo tempo, vivendo duas histórias, tamanha a realidade das ações que ele ia realizando naquele longínquo reino da Inglaterra do final dos tempos medievais. Quando desceu do cavalo, imediatamente um servo veio ao seu encontro para segurar as rédeas e levar o animal para o estábulo. As pessoas faziam reverência à sua passagem, falavam seu nome, perguntavam se a caçada tinha sido boa. Aquelas cenas não lhe eram desconhecidas, parecia que as estava vivendo novamente, mas como? Entrou no palácio e ao passar pela sala de acesso ao salão viu seu rosto num imenso espelho, não era ele. Mas era ele. Nisso uma voz meiga e suave falou seu nome com alegria e veio ao seu encontro, Arthur, e se atirou em seus braços, dando-lhe um beijo. Ele olhou aquele rosto e sabia que era Elvira, mas o rosto e o nome eram outros e como que instintivamente ele pronunciou, Margarete, e se abraçaram novamente. Margarete não era a mais bela das mulheres, mas para Arthur, jamais tinha havido beleza igual. Loira, de olhos claros, um sorriso sempre espontâneo na face, uma fala calma e doce que encanta todos aqueles que a conheciam. Mesmo na corte, não havia um nobre que não a desejasse como esposa. Arthur, por sua vez, era cobiçado pelas damas do reino, a despeito de ter uma ancestralidade celta que não agradava a muita gente.
Não era um homem bonito, mas tinha um certo toque atraente. Campeão em torneios com lança longa, alto, cabelo castanhos e, embora suas terras não fossem tão grandes, era estável e tinha renda mais do que necessária para ter seu castelo e homens a seu dispor, tanto assim que já lutara ao lado do rei em contendas passadas contra os francos. Estávamos esperando por você, papai quer lhe falar, disse ela. Onde ele está? Na sala de armas. Arthur foi até lá, o castelo não lhe era estranho, sabia-o de cor. Era uma sala não muito grande, mas uma das mais importantes do castelo. Lá se encontravam os brasões das grandes famílias da Inglaterra, além de armas e armaduras que haviam sido usadas em combates desde os tempos imemoriais. O conde era um nobre de longa linhagem, sua família dominava aquela região da Inglaterra há séculos. Não era velho, e, pelas histórias dos menestréis, era um grande combatente. Mas o que mais o caracterizava era a bondade com que tratava seus súditos. Sir Arthur, disse o conde Edward, que bom que chegou. É um prazer, senhor. Margaret estava ansiosa. As mulheres não entendem que uma caçada é importante para um cavaleiro, ajuda sua destreza em combate. É verdade, senhor. Conseguiu alguma presa? Não desta vez, mas tive tempo para refletir e apreciar seus domínios, milord. Desejava falar comigo? Sim, e é algo que me preocupa. O que posso fazer para ajudá-lo? A mim, nada, mas penso em você e Margaret. O que o aflige? O Duque Rudolf. Novamente ele, senhor. Parece irredutível, Arthur. Sei de seu amor por minha filha e o dela por você. Já os abençoe, mas o rei não pensa com o coração e sim com os seus próprios interesses e parece que Rudolf conseguiu desvirar o olhar dele para a aliança que o duque faria com a coroa, caso se casasse com a minha filha, já que somos parentes do rei e traria proteção a ele. Isto tornaria mais unida a Inglaterra, mesmo eu tendo-lhe jurado fidelidade. Sabe, esta luta entre saxões, bretões, e as famílias dos antigos celtas, como a sua, atormenta o rei que vê fantasmas em todos os lados e teme perder o trono. Mas, senhor, o que poderíamos nós, eu e Margaret, ameaçá-lo no seu direito de rei? Sua origem ancestral, Arthur. Ele acredita que você um dia poderia se voltar contra ele, o que foi plenamente corroborado por Rudolf, que é hábil em armar tramas. Todos sabemos disso. O que eu preciso fazer para que o rei acredite em mim? Falar com ele? Talvez, mas por ora basta que saiba disso. Rudolf mandou um emissário me avisar que chegaria aqui amanhã. Tenho quase certeza de que ele virá para tratar deste assunto. Margaret sabe? Ainda não, por isso, meu caro, fiquemos em paz, jantaremos no salão principal e aproveite esta noite, porque amanhã será um dia difícil para ambos. Alguns amigos nossos virão. Arthur sabia exatamente o que o conde queria dizer com isso, tanto assim que, ao longo do dia, aos poucos, alguns cavaleiros pertencentes à ordem mística do lírio sagrado entraram pelo portal do castelo. Arthur viu aquilo e veio perguntar ao conde por que tantos cavaleiros. Eles sabem das intenções de Rudolf e vieram para ficar a seu lado. Arthur se alegrou com a presença deles, afinal, estaria entre amigos e quando Rudolf chegasse, as forças estariam contra ele. Contudo, o que mais lhe alegrou foi ver a chegada de Eudor. Alto, barba e cabelos brancos, ele era uma espécie de mago da corte. Temido por uns, amado por outros, ele era o grão-mestre da ordem e sua presença ali era um reforço importante. Eudor vestia-se de branco sempre. Às vezes com uma túnica que ia até os pés, outras vezes com calça e camisa brancas. Em combate usava uma armadura prateada. Carregava consigo um bastão de ouro de uns 60 centímetros que a um toque seu liberava um pontalete de uns 30 centímetros em forma de espada. No punho do bastão havia um lírio branco, símbolo da ordem. Sabia poções de remédios, e palavras mágicas, não raras eram as ocasiões em que curava com a imposição das mãos. Possuía uma qualidade rara de concentração através da qual ouvia vozes, tinha inspirações e podia transmitir conhecimentos de outros místicos já falecidos.
Eudor, que alegria, disse Arthur, quando o viu entrar no palácio. A alegria é minha, não poderia deixar de estar aqui numa hora como esta. Arthur ouviu isso com certa apreensão. Que todos estivessem ali com ele, já era estranho, mas não tanto, afinal os cavaleiros da ordem se auxiliavam mutuamente. Mas a expressão de Eudor fora pesada demais. Uma hora dessas, meu mestre? Eudor foi enigmático na resposta, deu voltas, mas ao final. Parece que Rudolf teve um encontro definitivo com o rei e vai fazer mais uma vez uma investida para ter Margarete como esposa. Isto agrada ao rei, você já sabe e, se como dizem, ele traz uma carta para o conde Edward, as coisas ficarão difíceis. Jamais, prefiro a morte a ter que renunciar de Margarete, e ela também, mestre, disse isso e segurou o cabo da espada. Calma, Arthur, as coisas precisam se resolver de outra forma, ninguém tem um poderio militar tão grande quanto Rudolf em todo o reino, até o rei o teme. Sozinho seu exército é maior que a soma de todos nós juntos, e mais, numa contenda, o rei se somaria a ele. Seria suicídio um enfrentamento. Não vamos nos precipitar. Um silêncio caiu entre eles. Hoje à noite, após o jantar, teremos reunião da ordem para tratar deste assunto. Até lá, fique em paz, aproveite a recepção de Edward, namore com Margarete. Não sabemos de nada, são apenas suposições. Tenho a sensação de que Parcival poderá se materializar para nós hoje. Mentalizei seu auxílio e suas palavras nos servirão de luz para este momento. Arthur concordou e calou-se mesmo porque Margarete aparecia na porta do salão chamando pela presença do amado. Arthur encantou-se com a sua beleza como sempre e logo foi ter com ela. Passearam pelos jardins do palácio, sentaram embaixo da acácia, fizeram novamente juras de amor. Mas dentro de sua alma havia um aperto que era difícil de esquecer. Capítulo 3. Zé Roberto deu um grande suspiro. Sua pressão subiu a ponto de precisarem chamar o médico. Sua pulsação aumentou. Não sei o que pode ter acontecido, disse o doutor. Vamos acalmá-lo e após a medicação veremos como ele se comporta. Zé Roberto via tudo isso acontecer à sua volta. Agora não estava mais na Idade Média, sentia-se preso ao quarto e imaginando como estaria Elvira. Ela continuava serena. Zé Roberto ouviu sua mãe dizer que iriam trazer um médium que recebia o Dr. Bezerra naquela noite para examiná-lo e junto viriam mais alguns médiuns amigos que queriam rezar pelo restabelecimento de Zé Roberto. De fato, à hora combinada, o senhor Justino chegou e imediatamente recebeu o espírito de Bezerra de Menezes. Foi um momento magnífico. O quarto inteiro se encheu de paz e um perfume maravilhoso envolveu o lugar. O senhor Justino levantou sua mão e percorreu todo o corpo de Zé Roberto. Vez ou outra parava em alguma parte do corpo onde havia ferimentos e depois seguia em frente. Assim foi até examinar Zé Roberto totalmente. Ao final disse: ele não tem nenhum dano físico grave, assim como a menina que já despertou, ele já havia passado no quarto de Elvira. E o senhor Justino continuou: o problema não é físico, ele não volta porque está revivendo uma outra vida do seu passado. Há uma força muito forte que o prende àquela época e ele não consegue voltar para este momento. Há espíritos obsessivos poderosos que o seguram lá e parece que ele terá que viver novamente o que viveu e deixou inacabado num passado longínquo. Mas o que é, onde? Indagou o pai de Zé Roberto: o que podemos fazer? Não dá para fazer uma sessão de desobsessão. Indagou aflita a mãe de Zé Roberto ao senhor Justino. Por ora nada podemos fazer. Neste momento ele não corre perigo nenhum, mas os acontecimentos que seguirão, não aqui, mas lá, é que determinarão o que irá ocorrer com sua vida. Resta apenas rezar. Não sabemos o motivo dessa obsessão. Quem saberá nos contar isso será apenas Zé Roberto. E continuou: a obsessão sobre ele é muito poderosa. Elvira, que já havia melhorado, chegou e se postou à cabeceira da cama de Zé Roberto e ao ouvir o que disse o senhor Justino confirmou: sinto isso também. Há algo de angustiante em meu coração, mas não por conta da doença do Zé, porque dentro de mim sei que ele fisicamente está bem.
É outra coisa, mais poderosa, mais forte e que foge do mundo físico em que estamos vivendo neste quarto. O mais estranho para Zé Roberto é que, enquanto as ações que ele vivia em seu sonho se passava rápido, no quarto do hospital, o tempo corria mais lentamente. As pessoas ainda estavam em torno dele e começavam a rezar. Era preciso iniciar uma sessão para eliminar o obsessor que mantinha Zé Roberto preso naquela espiral do tempo. O primeiro a falar sobre isso foi o Senhor Justino. Na conceituação do codificador, é possível o domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre outras pessoas. São sempre espíritos inferiores que procuram dominar aquele que sofre da obsessão, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. E há a obsessão de desencarnados para com os encarnados. Essa forma de obsessão existe em função de ligações afetivas, paixões, ódios, vinganças, etc., e que traz muita desarmonia, chegando a produzir uma série de sinais e sintomas físicos, que se assemelham a doenças materiais. Não há nada que possamos fazer? Perguntou Dona Elza, mãe de Zé Roberto. Quando a doença é física, a cura se dá sempre pela substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Aqui não se trata disso, assim a cura depende muito da força de vontade do obsedado, a quem cabe também imprimir sua energia para se livrar da obsessão, respondeu o Senhor Justino. Ademias, continuou, não creio que seja um caso de obsessão simples. Sinto que Zé Roberto está preso, amarrado, como que numa prisão e que o impede de vir a ser ele mesmo. Mas, como? Pergunto de Elza, mãe de Zé Roberto. Ele está impedido de voltar a este mundo. Praticamente isso, disse Senhor Justino, esta é a causa da demora em se recuperar deste falso coma. Há forças impedindo que ele volte, mas não sinto doença alguma. Mas parece uma influência muito negativa e poderosa sobre ele. Zé Roberto ouviu o que foi dito e se lembrou, veio à sua memória todos os fatos vividos por ele, Arthur, e Elvira, Margarete, naquela época longínqua e ele tremeu. Sabia o que havia se passado, a violência daqueles acontecimentos que ele não havia aceitado antes e também não queria viver agora. Mas tudo voltava a ser como naquele tempo. Oh, não, era demais. Enquanto isso, Elvira vivia os mesmos momentos de angústia que ele, mas sem o saber. Sua saúde era boa, estava consciente, mas a todo instante em que Zé Roberto tinha sobressaltos, ela também reagia, tanto que o fenômeno começou a intrigar os médicos. Como poderia haver identidade de sintomas, mesmo quando ambos não estavam perto um do outro? Capítulo 4. Após o jantar, como havia sido combinado, os cavaleiros se reuniram na sala secreta, um lugar especial que havia no castelo e que o conde Edward fazia questão de manter, a sala da Ordem dos Lírios. Nas paredes, no teto havia símbolos da ordem e toda uma ritualística era necessária para que as reuniões começassem. Findo os rituais, Eudor sentenciou. Sabemos por que estamos aqui. Rudolf planeja se casar com Margarete e com isso solidificar sua condição ao trono caso o rei venha a morrer. O que, nos tempos de hoje é muito provável. Sua ambição é grande e temo pela Inglaterra nas mãos dele. Houve um tempo em que desejaríamos isso, quando ele estava conosco na ordem, mas hoje ele é outra pessoa e para e sincero, por mais que eu e ele fomos íntimos amigos, eu não o reconheço mais. Mestre, não é só isso, disse Arthur. Sei que Rudolf quer o trono, mas ele o trocaria pelo amor de Margarete. Ele possui uma paixão doentia por ela, sempre soubemos disso. Várias vezes ele demonstrou seu afeto e Margarete, sempre polida, e negou, mas que a deseja não tenho nenhuma dúvida. Mas um homem como ele, coloca outras coisas acima do amor, comentou Sir Robert, cavaleiro bretão fiel ao conde. Ele não é um adolescente. Sim, mas o pior é que ele se torna cego quando o assunto é Margarete. Há uma disputa nisso tudo, disse Arthur. E mais, eu sei que o amor que ele sente por ela não é interesseiro, mal intencionado. Ele realmente ama Margarete, a quer para si como esposa, não é um mero negócio de Estado. Sempre fomos unidos, tanto que foi ele quem me trouxe para a ordem, vocês se lembram?
Foi aí que descobri seu amor por ela e quando ele viu que eu e ela estávamos juntos, tornou-se meu inimigo. Então foi por isso que vocês se separaram? Perguntou Eudor. Sim, por causa de Margarete. Tudo bem que ele pode até desejar o trono, mas não sem ela, respondeu Arthur, e continuou, é uma paixão sem limites, somada ao fato de ter sido preterido por ela justamente por minha causa. Assim, são dois sentimentos fortíssimos juntos, um de amor e outro de ódio, convivendo dentro de um mesmo ser a um só tempo. Há perigo, então, concordou Eudor. E amanhã pode ser um momento de desfecho de todas estas questões. Não sei se quero atender ao rei, disse o conde Edward, ele não pode me forçar a nada. Ademais sempre lhe fui leal. Mas Rudolf o domina, retrucou Sir Frederick, outro membro da ordem presente, tenho informações seguras de que o rei lhe deve dinheiro. Todos sabemos das extravagâncias da coroa e quem paga os soldados do rei é Rudolf. Os capitães são leais a ele e não ao rei, no fundo é Rudolf quem reina, concluiu. Houve um silêncio profundo na sala. Eudor moveu-se lentamente para o altar onde estava o livro da saga de Percival. Leu palavras numa língua céltica extinta e imediatamente uma luz brilhante encheu o local. Os presentes se ajoelharam em reverência e aos poucos uma figura foi se formando. Primeiro uma névoa, depois, passo a passo, uma imagem foi aparecendo. Todos sabiam que era Percival, e mais, trazia na mão o cálice sagrado. Através de Eudor, Percival falou, tempos difíceis se aproximam. Rudolf, que outrora fora da ordem, tem poderes muito fortes, ele sabe dos mistérios. Com isso, além dos poderes materiais, ele também domina forças espirituais poderosas. Um embate está por vir e se os cavaleiros entrarem nesta contenda, muitas vidas serão ceifadas, e digo que inutilmente. A luta de Rudolf no reino está vencida, ele pode mais que o rei, se quiser a coroa, basta ir buscá-la. Mas seu desejo é o que teme Arthur, Margarete. Um amor doentio que transtorna a mente daquele homem e ele não cessará enquanto não a possuir para si. Você, Arthur, será chamado em contenda. Rudolf tentará levar a questão até a definição numa justa, a qual você dificilmente poderá vencer, mas uma revelação será feita que irá mexer com o coração de Margarete e aí, seja quem for o vencedor, não terá dela o amor que espera ter. Cuidado, ajam com cautela e evitem uma contenda total a qualquer custo, porque ela não acabará com as lutas no campo de batalha. Esta é uma luta que estará sendo travada nos corações humanos. Eudor calou-se e aos poucos a luz foi esmaecendo até sumir novamente. Os presentes ficaram atônitos, uma revelação será feita, qual seria ela? Após este instante, todos rezaram e foi feito um ritual de encerramento daquele encontro. Depois disso, cada qual foi para seus aposentos, o dia de amanhã seria difícil. Capítulo 5. No hospital, a situação não tinha mudanças. Era desalentador para os médicos, nenhuma doença aparente e Zé Roberto num estado que não era coma, mas uma espécie de torpor, um adormecimento. Como os médicos sabiam das convicções religiosas daquelas famílias, aos poucos foram ficando mais condescendentes com algumas práticas que eles insistiam em fazer dentro do quarto do hospital e finalmente concordaram que um médico da família viesse para analisar o caso. Dr. Pedro era um clínico geral que militava no espiritismo há muitos anos. Já havia escrito obras importantes sobre a cura médica e a cura espiritual e todos tinham mais do que respeito por ele, tinham esperanças de que pudesse explicar o que estava acontecendo. Depois de uma breve prece, Dr. Pedro começou falando aos presentes, a atuação dos espíritos se dá sobre os fluidos espirituais, quando o que se emprega é o pensamento e não a matéria, que é uma consequência apenas. A mão para os homens é a força de vontade, para os espíritos a força é o pensamento, por isso Zé Eduardo não está sofrendo nenhum mal físico, apenas espiritual. André Luiz nos ensina no livro, Nos Domínios da Mediunidade, que os pensamentos de crueldade, de revolta, tristeza, amor, adensam a alma. Com isso, elas ficam prisioneiras de obsessores, mas não é um caso clínico. É preciso tratar tanto do obsedado como do obsessor,
por isso precisamos descobrir quem está obsidiando Zé Roberto, mas pelo que podemos ver, somente o próprio Zé Roberto sabe isso e em estado de letargia não conseguiremos extrair dele informações. Por isso, valem as preces, tanto para ele quanto para aqueles que o prendem neste estado ruim. Dr. Pedro foi mais além. O que Zé Roberto está vivendo é só dele. Todos nós ignoramos os porquês dele e desta força maligna. Não podemos doutriná-la, porque ela não se manifesta, ela apoderou-se de Zé Roberto que parece não ser mais o Zé Roberto que conhecemos neste momento. Esta força esteve latente por anos ao lado dele e agora, quando de sua fraqueza física, provocada pelo acidente, fez com que aí sua espiritualidade ficasse vulnerável, e esta foi a oportunidade para este obsessor se manifestar com intensidade. Contudo, tudo está difuso e não consigo perscrutar nada. Resta-nos, por ora, apenas rezar. Enquanto isso, no castelo do Conde Edward, todos acordaram cedo para os preparativos de recepção do Duque Rudolf. A manhã era graciosa, e apesar do sol forte, havia uma brisa suave que corria pelos campos e entrava pelas janelas do castelo, como que desejando um bom dia a todos que lá estavam. A criadagem já havia se movimentado para o almoço, hora provável da chegada de Rudolf. O banquete seria grande, uma vez que havia muitos cavaleiros da Ordem dos Lírios e Rudolf, por sua vez, nunca viajava só. De fato, perto das 11 horas, o vigia da torre gritou: "Comitiva a oeste!" Aos poucos, as bandeiras tremulando começaram a surgir, brilhando ao sol da manhã. Eram inúmeras. Cada uma trazia um brasão representativo, mostrando as terras que o duque possuía sob seu comando. Realmente, ele era um homem muito poderoso. Logo atrás, um pelotão de guardas e lanceiros, marchavam com garbo, depois vinha Rudolf e sua comitiva de nobres e cavaleiros sempre leais a ele. Ao final, uma tropa inteira de soldados, muito mais do que o necessário para uma visita amigável. Da amurada do castelo, Eudor sentenciou: "Ele tenta nos intimidar, trouxe homens que por si só são capazes de investir e tomar o castelo, se assim desejar." Ao comando de um dos nobres, a comitiva de Rudolf se separou dos demais soldados que começaram a se organizar para fazer ali próximo seu acampamento, e o duque, com seus leais, veio diretamente ao castelo. Na chegada, foram saudados por toques de corneta e guarda de honra como era comum se fazer. Rudolf era um homem especial. Magro, alto, cabelos negros, longos, barba bem feita, corpo atlético. Andava com desenvoltura e elegância. Seus olhos eram negros e incisivos, um olhar direto seu penetrava como um flecha. Vestia-se de preto, sempre, por isso era conhecido com Rudolf the Black. Trazia uma espada e uma adaga na cintura, além de no pescoço trazer condecorações das batalhas que venceu. O que mais saltava aos olhos era uma espécie de broche, um brasão especial, dado pelo próprio rei a ele, a única pessoa a ter este tipo de comenda em todo o reino. No pescoço, ele trazia uma medalha cortada ao meio. Ele mesmo admitia ser um talismã misterioso que sempre o acompanhara desde os tempos de infância e que, um dia, poderia lhe trazer alguma luz sobre seu passado, já que sua origem era conhecida de poucos. Sabia-se apenas que era nobre e fora praticamente criado por Eudor quando pequeno. Depois de moço, seguiu sua vida, com uma herança que seu pai, um nobre escocês, havia lhe deixado. Havia entrado para a Ordem dos Lírios através da mão de Eudor, o qual nunca escondera que desejaria tê-lo como seu sucessor, mas Rudolf veio a sair da Ordem, frustrando as pretensões do velho mestre. Apesar de temido, ele era adorado por muita gente. Era um homem bonito, rico, poderoso, e um grande cavaleiro, exímio espadachim, fora campeão de vários torneios no reino e por isso povoava o sonho de um sem fim de damas na corte. Ele desceu de seu cavalo e deu um abraço fraternal no Conde Edward. "Edward, meu companheiro de armas, que prazer estar aqui. O prazer é todo meu em recebê-lo, Rudolf." Apesar da diferença de idade, o conde era bem mais velho, ambos haviam combatido lado a lado nas guerras da Bretanha e nas contendas contra os mouros da Península Ibérica,
quando um episódio envolvendo o conde e o duque ensejou uma história de bravura e acabara por virar inúmeras canções para os menestréis. Não eram raras as vezes que nos saraus da corte, ou nas ruas, junto do povo mais simples, esta história era declamada ou cantada. Tanto os nobres, como o povo simples via no conde e em Rudolf, sobretudo, heróis nacionais. Tinham sido amigos, inclusive, sinceros, enquanto pertenceram à Ordem dos Lírios. Depois Rudolf se afastou, mas havia ainda entre ambos um respeito antigo e sincero, por isso se admiravam e era até possível que existisse um resto antigo de afeição. Mas vejo que veio com muitos soldados, disse Edward, devo temer. Ah, meu amigo, você jamais deve temer a mim, sabe o quanto lhe respeito e quero bem, disse Rudolf. É que os tempos de guerra fazem os soldados se manterem espertos e ágeis, mas os tempos de paz os tornam ociosos e por isso, lentos. Aproveitei esta visita para fazer exercícios com uma parte de meus homens. Uma parte pequena, que está sempre perto a meu comando e cuja lealdade jamais é questionada. Assim, eles acamparão do lado de fora do castelo para a prática militar e, se for de seu agrado, eles poderão fazer exibições. Isto sempre agrada às pessoas, principalmente às damas. Esta explicação de Rudolf pareceu soar como um aviso a todos os presentes. Seria uma honra ver a destreza de seus homens, respondeu o conde. Em seguida, Rudolf virou-se para Eudor e disse: de todas as pessoas nesta terra abençoada por Deus, aquela que eu tinha mais certeza de que encontraria aqui era você, Eudor, meu maior e mais importante mestre. Disse isso e fez uma profunda reverência. Rudolf, meu amigo, é um prazer estar consigo mais uma vez. Posso ver pelas bandeiras que seus domínios aumentaram. Deus tem sido generoso comigo. Vejo que não só seus poderes materiais cresceram, mas as vibrações que posso sentir vindas de você mostram que espiritualmente você também cresceu, meu caro. Tenho viajado muito, Eudor. Inúmeros são os mestres com os quais venho conversando sobre os valores espirituais da vida e demais conhecimentos esotéricos. Acabei de chegar da Espanha. Fiquei maravilhado com o que vi, ouvi e aprendi. Foram experiências magníficas, rituais e práticas que eu nunca havia imaginado. Mas, reafirmo o que disse, na frente de todos os presentes, e olhou em volta não encontrei ninguém que pudesse se equiparar a você, Eudor. Pela sua voz e pelo seu olhar, dava para perceber que Rudolf disse isso com sinceridade. Gentileza sua, mas fico-lhe grato. Em seguida, Rudolf se virou lentamente para Arthur. E como está meu afilhado na ordem, ainda permanece nela? Duque, disse Arthur em profunda reverência. Sim, ainda sigo pelo caminho dos lírios no qual o Senhor me introduziu. E agora ouvindo de sua boca que ninguém se equipara a Eudor, sei que estou na senda certa. Fico feliz, principalmente ao ver que também inúmeros companheiros estão aqui na casa de Edward. Presumo que possa eu ter sido responsável pela união de tantos nobres cavaleiros. Espero que seja, pois isto me honra e me faz lembrar de tempos antigos quando cavalgávamos juntos. E foi desfilando um a um o nome dos presentes. E quando parecia que iria dizer algo a mais, Margarete surgiu na sala. Foi um instante especialíssimo. O duque suspendeu a palavra e seu olhar se tornou radiante, virou-se para ela, estendendo a mão e pronunciou seu nome com tamanha intensidade que difícil seria não percebê-lo. Margarete. Era fácil perceber que ele a amava de fato, mas, amava-a profundamente. Um amor quase que servil, algo que raramente se poderia esperar de uma figura tão poderosa. Pelo seu jeito de olhar, pelas mesuras que fazia, quase que infantilmente, era difícil de acreditar que aquele homem tão poderoso e respeitado, amado por tantas mulheres, pudesse se prostrar gente àquela donzela. Ela também lhe fez reverência e ao fazê-lo, seus cabelos loiros caíram sobre o colo. Quando levantou a cabeça, sorrindo ao lhe dar boas-vindas, seus olhos azuis encontraram os dele. Para ela, era apenas um gesto de amizade a alguém que visitava seu pai, mas para ele, aquilo era o paraíso. Rudolf fez um gesto e imediatamente um serviçal de sua comitiva chegou perto dele com uma caixa de metal nas mãos.
Senhores, disse ele, talvez eu devesse trazer presentes a todos, mas sei que ao presentear a filha do Conde Edward, nosso anfitrião, estou presenteando os demais que aqui se encontram. Além disso, encontrar uma joia que fizesse jus a uma dama tão linda já foi difícil, imaginem achar tantas quantas são as damas igualmente lindas aqui presentes, seria impossível. Esta fala agradou a todas. E Rudolf prosseguiu, Margarete, aceite este presente como retribuição da hospitalidade de seu pai. Ela sorriu, agradeceu e pegou a caixa. Ao abri-la, ficou maravilhada. Era um colar de pérolas com um medalhão em forma de cruz, em rubi. Milord, como posso agradecer tal presente? Não precisa dizer nada, apenas use-o. Quando estive na Espanha, confesso, pensei em você ao ver esta joia e por isso a trouxe. A afirmação foi pesada demais, afinal, era sabido de todos que Arthur e Margarete tinham um compromisso. Arthur fez menção de colocar a mão na espada no que foi impedido por Eudor. Se é assim, em nome de meu pai, aceito, disse Margarete. Ótimo, disse o Conde Edward, agora que a recepção está feita, vamos nos preparar para o almoço. Neste instante um homem com olhar sinistro entrou na sala, aproximou-se de Rudolf, disse-lhe algumas palavras no ouvido. Senhores, falou o Duque, Felipe me informa que meus homens estão acampados. Todos conhecem Felipe, pois não? Meu conselheiro e amigo leal. Felipe fez uma reverência aos presentes. Felipe de Toledo era um nobre espanhol de origem incerta. Sobre ele pairavam suspeitas de crimes e conchavos com pessoas inomináveis. No momento, ele era uma espécie de faz-tudo para Rudolf que o chamava de secretário e conselheiro. Andava de preto como o Duque, mas carregava na cintura algumas facas com as quais, comentava-se, ele havia cometido vários assassinatos, alguns com cruel covardia. Sua habilidade com a faca era conhecida em quase toda a Europa. Era um homem pequeno, mancava de uma perna, tinha uma voz fina e o rosto macilento. Para muitos, como Eudor, ele pertencia a alguma ordem secreta para a qual conseguiu arrastar o Duque. Na verdade, era a sombra de Rudolf, uma sombra maligna e protetora, capaz de dar a vida pelo seu senhor, assim como matar em seu nome. A verdade era que, após o relacionamento com Felipe, Rudolf se tornou mais forte espiritualmente e passou a dominar conhecimentos de magia, além de se tornar exímio espadachim, já que treinava diariamente com Felipe. Então, vamos ao almoço, sentenciou o conde. Para Zé Roberto, se naquele tempo de antes, os dias passavam rapidamente, no hospital o tempo parecia parar. Não havia melhora no seu estado de saúde, ele estava preso naquele tempo de outrora e apenas se sabia que sua prisão era fruto de uma força maligna, cruel e poderosa. As perseguições espirituais que geralmente são fruto de vingança dizem de perto a resgates kármicos. Muitas vezes são resgates reais, mas outras vezes são fruto da imaginação de obsessores. Zé Roberto não tinha, em verdade, o que pagar, ao contrário, sempre fora bom filho, bom namorado, amigo de todos no bairro. Seguramente, aquele mal era algo que se referia a outra vida. Mas o que? Pelo amor de Deus, o que podemos fazer? Indagou o pai de Zé Roberto. Somente rezar? Sim, respondeu Dr. Pedro, e lhe digo, a prece é a mais poderosa das medicações. Aliás, é a única medicação espiritual que conhecemos. Capítulo 6. O almoço foi festivo. Por uma questão de cortesia, Rudolf se sentou à mesa do conde, perto de Margarete com quem conversou muito animadamente. Isto aumentou ainda mais o ciúme de Arthur. Mas nada ocorreu que pudesse empanar o brilho daquele momento. Findo o almoço, as damas se retiraram e os nobres foram para o salão de armas de modo a continuar a conversa. Apenas Margarete permaneceu com o grupo para continuar com o anfitriã e ajudar seu pai caso fosse preciso. Foi neste momento que Rudolf começou a introduzir os verdadeiros motivos que o trouxeram até o castelo do Conde Edward. Apontando para uma adaga que o conde carregava consigo na cintura, já que ele sabia da história de longa data, posto ter sido repetida várias vezes, disse extasiado.
De fato uma bela arma, caro conde. Foi a deixa, e Margarete, que adorava contar aos visitantes esta aventura de seu pai, se antecipou e começou a relatar. É uma adaga espanhola, de Toledo, provavelmente. Meu pai a trouxe da campanha em que os nobres ingleses ajudaram os cristãos da Península Ibérica. Muitos que participaram daquela campanha estão nesta sala e ainda se lembram. Inclusive o Duque Rudolf, não é mesmo? Rudolf concordou com a cabeça, e Margarete continuou. Meu pai estava preso num calabouço mouro e sua morte já havia sido decretada. Neste momento, foi salvo por uma pessoa que eu costumo chamar de anjo de Deus. Não diga, exclamaram os que ainda não sabiam da história. Esta participação naquela guerra, feita pelo Conde Edward é uma das cantigas que os menestréis cantam até hoje, corroborou Arthur, o que agradou Margarete, que continuou a narrar. Meu pai estava ferido, já o havia torturado com ferro em brasa perto dos olhos e ele estava praticamente cego, e como não podia se defender, ficou à mercê da mão de Deus. Foi então que apareceu um homem, um anjo de Deus, como eu disse. Ele lutou contra as sentinelas quando foram torturar meu pai pela última vez antes de levá-lo ao patíbulo para ser decapitado. Tanto assim que os mouros, após dominarem este homem misterioso, com ferro em brasa marcaram seu peito. Mesmo estando com os olhos feridos, deu para eu ver apenas o ferro incandescente, era uma meia-lua e uma espada sarracena cruzadas, disse o Conde Edward. E Margarete continuou. Neste momento, houve um tumulto de revolta no calabouço, e este homem, mesmo ferido e marcado, conseguiu tirar meu pai de lá, levando-o para a floresta e entregando-o a camponeses para que cuidassem dele até que recuperasse a visão. Inclusive ensinou os camponeses a colher ervas para curar a cegueira temporária de meu pai. Antes de partir deixou esta adaga com meu pai. Meu pai, mesmo sem ver seu rosto, retribuiu dando a ele seu anel. Em pouco tempo, meu pai curou a visão e voltou aos campos de batalha e sua atuação com todos que estava lá foi decisiva na vitória dos cristãos. E quanto ao benfeitor, indagaram, e Margarete respondeu, por mais que procurassemos, este homem, nunca foi achado, ou mesmo ninguém soube dizer quem ele era. Por isso, mesmo sem conhecê-lo, mantenho nas minhas preces até hoje. Um nobre, sem dúvida, disse Eudor. Talvez tenha morrido e com isso jamais poderemos reverenciar seu nome. Sempre serei grata a esse homem, disse Margarete. Durante muito tempo, já que ele possuía o anel com o brasão e poderia chegar até nós, esperamos que viesse a ter conosco para lhe agradecer com o que pedisse, afinal, por ter salvado meu pai, nada poderíamos lhe negar. E relatou os episódios que se seguiram, os combates e a vitória dos cristãos sobre os mouros, na qual Edward teve participação decisiva. Era uma história realmente fascinante, pela bravura de Edward, mas sobretudo pela figura do homem fascinante que salvara o conde e sumira na bruma do tempo. Um anjo como reafirmara Margarete várias vezes. O conde Edward pôde voltar à Inglaterra e seu exemplo foi seguido por muitos cavaleiros. Tenho a honra de frequentar esta casa e ter o conde como exemplo de vida, disse Arthur. Todos se calaram por alguns segundos e foi Rudolf quem quebrou o silêncio. Uma história realmente maravilhosa, sempre que a escuto, fico emocionado. Mas, meu caro conde, você deu a ele o seu anel. Sim, aquele que recebi de meu pai e que trazia o brasão desta casa. O único de sua espécie. Esperava que com o anel eu pudesse identificar meu benfeitor. Inclusive esperei no meu íntimo que ele um dia chegasse até mim, mas durante todos estes anos a espera foi em vão. Foi neste momento que um fato surpreendente, totalmente fora de qualquer previsão aconteceu. Rudolf, que estava sentado, compartilhando aquele momento emocionado, levantou-se e chegando mais perto do conde, tirou um anel do bolso de seu colete negro e indagou. Seria este o anel, mostrando-o ao conde. Fez-se um espanto total na sala. Edward rapidamente pegou o anel com as mãos trêmulas e emocionado confirmou. Sim, é este meu anel. Como chegou até você, meu caro amigo? Você me deu naquele dia, Edward, sentenciou Rudolf. Foi um espanto total.
Teria sido ele, Rudolf, o salvador do conde? E mais, o duque, continuou a falar. Mais que o anel, meu caro amigo, desabotoando a sua túnica e mostrando o peito aos presentes, perguntou a Edward, teria sido esta marca. O conde, cambaleante, achegou-se de Rudolf, e atônito vendo a marca, bradou em tom alto para que todos pudessem ouvir. Meu salvador! Em seguida, pegando-lhe a mão a beijou. Pare com isso, Edward, sei que teria feito o mesmo por mim, disse Rudolf. Mas por que me dizer agora, depois de tanto tempo de silêncio? A vida segue seu curso, meu caro conde. Para aquele, que todos nós sabemos quem é, e que tudo vê e sabe, os acontecimentos seguem uma outra ordem que não a cronológica vivida por nós. Talvez seja este o momento das dívidas serem saldadas, não antes. Quem sabe os desígnios do Criador? Ao ouvir isso, Arthur estremeceu. Seu olhar encontrou o de Eudor e as palavras de Percival foram finalmente entendidas por todos aqueles que estavam na reunião da noite anterior, uma revelação será feita. Margarete se achegou ainda mais de Arthur e apertou sua mão. O duque olhou para todos com um imenso ar de vitória e sua figura cresceu na sala. Ele havia sido o grande herói, o homem que salvara Edward, o anjo de Deus a que Margarete se referira. E mais, nunca havia vindo cobrar pelo favor feito. E por que agora? Caro conde, começou a dizer Rudolf, trago aqui uma carta com a chancela real, a qual passo-lhe as mãos. É do rei. O conde pegou a carta e a leu em silêncio com as mãos trêmulas. Após o que, levantou os olhos fitando a todos, e disse: Sua Majestade, que como sabem, é meu primo, diz aqui que vê com bons olhos a união desta casa com a casa do Duque Rudolf. Assim, por pedido do próprio Duque, aconselha-me a conceder a bênção para a união dele com Margarete. Jamais, bradou Arthur, desembainhando a espada, no que foi seguido pelos nobres cavaleiros da ordem. Imediatamente, os nobres que acompanhavam, Rudolf fizeram o mesmo. Um clima de combate se instalou naquela sala e muito provavelmente teria sido levado a cabo. Apenas Rudolf permaneceu calmo, com a espada embainhada, num clima de total tranquilidade. Parem, gritou o conde, respeitem minha casa, não permitirei que haja luta em meu castelo. Eudor, que não havia se movimentado, completou. Cavaleiros, este não é o palco das contendas. Então, Rudolf, que não havia dito nada, ao contrário, limitou-se a ficar em seu canto, embora Felipe já tivesse vindo perto dele como que protegendo-o de qualquer mal, olhando ao redor, disse: Cavaleiros, quanta bravura, mas inútil no momento. Mais que isso, é assim que se portam frente à vontade do rei a quem todos juraram lealdade. E mais uma vez com a túnica desbotada, pôs a mão na cicatriz, olhou para Edward e para Margarete, e continuou falando. Seriam falsas as palavras sobre o agradecimento eterno àquele que lhe salvou a vida, meu caro conde. E mais, o anjo de Deus, disseram nesta sala, e olhando com ternura para Margarete, é assim que se pagam dívidas que valeram uma vida e fizeram de Edward um dos grandes cavaleiros de toda a Inglaterra, cantado pelos menestréis e admirado pelos nobres do reino. Após isso ficou em silêncio, olhando incisivamente a todos os cavaleiros da ordem, e concluiu: Caro conde, apesar de minha confiança em sua pessoa, sinto que não tenho mais segurança neste castelo. Vou ter com meus homens no acampamento e lhe dou 2 dias para refletir sobre a resposta que me deves. Aliás, o próprio rei já está a caminho para selar este compromisso. Voltou-se para Eudor e desabafou. Veja isso, meu querido mestre. Mais uma vez os cavaleiros da ordem que eu tanto respeito se voltam contra mim que nada fiz, a não ser salvar o conde Edward, uma lenda de nossa pátria. E chegando mais perto de Margarete. Minha cara senhora, desde há muito pode sentir o amor que vos dedico e eu a faria a esposa mais feliz da Inglaterra. Quero que pense nisso também. Não se trata de uma dívida a ser cobrada ou paga, nem apenas da vontade do rei, trata-se de um profundo amor que guardo em meu peito e que pertence apenas a você. Disse isso, inclinou-se em reverência e saiu seguido de todos os seus acompanhantes.
No leito do hospital, Zé Roberto estremeceu e um soluço veio do fundo de sua alma. Estava chorando e aí ficou claro que ele vivia um outro momento de uma outra vida, e este instante não era bom. Dr. Pedro disse. Está acontecendo, Zé Roberto precisa muito de nós daqui para frente. Vamos mentalizar energia para ele, dar-lhe forças, enchê-lo de luz. Como diz o livro dos espíritos, os espíritos maus ficam satisfeitos em verem os bons privados de felicidade e Zé Roberto começa a se sentir infeliz, isto o enfraquece enquanto a maldade cresce a seu redor. Senhor Justino indagou. O irmão fala sobre a antipatia entre duas pessoas. Sim, disse o Dr. Pedro, e continuou, lá está escrito que a repulsa entre o bom e o mau espírito e este relacionamento não gera boas causas se o mau espírito não se prontifica a melhorar. Mais que isso, os espíritos maus desejam que os bons sofram como eles e mesmo sem que seus sofrimentos diminuam, eles se sentem satisfeitos por verem os bons sofrerem, por inveja, ódio. Acho que é este o momento que Zé Roberto está sendo forçado a viver novamente. Sua dor daquela vida faz com que ele fique mal agora. Creio que é um caso profundo de vampirismo. Vampirismo, o que é isso? Perguntou aflita DNA. Elsa, mãe de Zé Roberto. Dr. Pedro explicou, tentando ser didático sem assustar os presentes, é uma ação pela qual espíritos involuídos, arraigados às paixões inferiores, se imantam à organização psicofísica dos encarnados, chegando a lhe sugar até a substância vital. É um processo grave de obsessão que pode ocasionar sérios danos ao hospedeiro, levando à loucura ou até mesmo à morte. Significa que Zé Roberto pode morrer. Continuou indagando a aflita DNA, Elsa. Estamos aqui para que isso não aconteça, retrucou Dr. Pedro e aumentando sua explicação. Há espíritos muito apegados às sensações materiais e prosseguem, após o túmulo, a buscar as sensações que desfrutavam quando encarnados, são obsessores, por vingança e ódio, ligam-se às suas vítimas com o intuito de fazer valer suas intenções nefastas. Mas estamos aqui para proteger Zé Roberto, com nossas boas vibrações e muita oração. Capítulo 7. Após a saída de Rudolf, uma confusão estabeleceu-se na sala de armas, todos falavam ao mesmo tempo. Inúmeras ideias eram ditas, desditas, era preciso coordenação das ações e esta partiu, como sempre, de Eudor. Silêncio. Não adianta nada agirmos assim, não está sendo produtivo. A situação é determinante, Rudolf quer Margarete, tem uma carta do rei e homens lá fora. Ninguém conseguirá sair daqui para chamar suas tropas e nem isso é o que desejamos, lembrem-se de Parcival, a contenda é inútil. E virando-se para o conde indagou. O que você quer fazer, Edward? Não sei, Eudor, jamais poderia imaginar que meu salvador fosse Rudolf. Até mesmo Margarete, embora ele sempre estivesse por perto se insinuando, não imaginava isso. Meu pai, como fica a minha vida agora? Indagou Margarete. O conde balançou a cabeça negativamente como que querendo dizer que não sabia. Foi Arthur quem apresentou a solução mais viável. Um duelo, cavaleiros. Ofendido pelo duque já que o conde me havia dado a permissão de cortejar sua filha e era de conhecimento de todos, posso chamá-lo para um combate, e como fui o ofendido, escolho o local e a data, embora ele escolha as armas. Com isso ganharemos tempo. Os presentes se entreolharam. Era de fato a melhor opção para o momento. A única pessoa a não concordar foi Margarete. Prefiro uma vida infeliz com o duque a vê-lo morto, disse ela. Prefiro a morte a vê-la infeliz ao lado daquele homem, disse Arthur. Eudor, entretanto parecia longe, em profunda introspecção como que recapitulando cada passo daquele acontecimento. Virou-se para o conde e disse, tem certeza sobre o anel, meu amigo? Sim, é de meu pai. Há uma marca nele que eu mesmo fiz e ninguém poderia saber, só eu. E a cicatriz, é a mesma? Tudo parece que sim, mas por que esta dúvida, Eudor? É que ela me pareceu perfeita demais. Se, de fato, isto ocorreu há tanto tempo, deveriam haver alterações na sua conformação.
Uma distorção qualquer fruto da passagem do tempo, a deformidade da pele. A cicatriz me pareceu recente demais. E se Rudolf não for o seu salvador? Mas como? Quem saberia da história, da marca? Seu verdadeiro benfeitor. Não podemos esquecer que você ficou preso em Toledo e esta é a cidade de Felipe. Mas, Eudor, isto é especulação, disse o conde. Ademais não temos tempo e nem como descobrir a verdade. Concordo, disse Eudor. Então só resta a alternativa de Arthur. Margarete estremeceu. Rudolf era um combatente experiente, e Arthur apenas um jovem ainda não testado por completo nas lutas. Não, Arthur, disse ela. É arriscado demais. Mas é a única coisa que podemos fazer neste momento. Ganhamos os 2 dias que Rudolf nos deu e mais alguns que você terá direito ao escolher o dia e a hora. Talvez surja uma opção nova, desabafou Eudor. Todos concordaram com isso. Por outro lado, assim que saiu do castelo, Rudolf começou a tomar suas providências. Felipe, mande espalhar pelo reino que eu sou o salvador de Edward. Chame nossos menestréis para que eles componham canções desde já e cantem pelo reino afora. Inclusive envie um emissário ao rei para contar o ocorrido. Preciso que o povo esteja a meu lado, o que reforçará a vontade do rei. Mande vir mais homens, mas à noite para não afrontar os cavaleiros do castelo. Eu acho que a solução deles será a proposta de uma contenda entre mim e Arthur, o que muito me facilitará, ele é jovem e mais fraco. Felipe ouvia atentamente e dava ordens aos seus homens para que as providências pedidas pelo duque fossem tomadas. Ah, Felipe, nosso plano foi um sucesso. Encontrar em Toledo o salvador de Edward foi sorte, meu caro. E graças a você. Mas a sorte favorece os mais dotados, milord. Havia sido por puro acaso que Rudolf encontrara o portador do anel. Numa estalagem de Toledo, um jovem fanfarrão e bêbado, vendo que Rudolf era inglês, achegou-se dele e mostrou o anel. Havia sido de seu pai, que morrera em combate, mas lhe contara a história com alguns detalhes. Quando morreu, os pertences vieram então às mãos do filho que, não sabendo da importância daquele brasão, guardou-o por longo tempo na esperança de fazer um bom dinheiro com ele. Rudolf logo reconheceu o anel quando o viu, e como sabia da história, imediatamente se prontificou a comprá-lo, se fazendo passar por colecionador de brasões antigos da Inglaterra. Para o jovem beberrão, foi uma oportunidade única, ganhou um bom dinheiro e desvencilhou-se de uma joia que ele não sabia o significado. Faltava a cicatriz, o que custou a Rudolf uma dor imensa, mas que valeu a pena ao final. A marca a ferro doeu demais, apesar dos seus unguentos, Felipe, mas viu a face deles ao verem meu peito queimado a ferro. Sim, milord, disse Felipe e sorriu. O mais impressionante foi Margarete. Ela ama Arthur, eu sei, mas não poderá negar o meu pedido. Creio que ela será contra o duelo, mas não haverá outra solução. E depois, senhor? Perguntou Felipe. Como depois? Haverá o casamento, e depois, a conquista terá chegado ao fim. Jamais, Felipe, eu amo Margarete. Abandonaria meu plano de tomada da coroa por ela. Nada teria sentido sem ela. Além do que, preciso fazer com que ela me ame e só conseguirei isso se vencer a contenda e perdoar a vida de Arthur. O duelo será realidade, mas não apenas uma disputa amorosa, seu significado é muito maior. Ademais, eles têm o aconselhamento de Eudor, que, mais do que ninguém, compreende que se Arthur não aceitar a vontade do rei, passa a ser motivo de traição. Não tenho nenhuma intenção em matar Arthur, Felipe. Se vencer, vou perdoá-lo. Mas, senhor, ele será então um inimigo eterno. Eterno enquanto viver. Que outro o mate, tomaremos providências para este fim, mas não eu. Assim terei salvado o pai e o namorado. E se a sorte favorecer Arthur, milord? Então será cumprido meu destino e Margarete será feliz com outro homem. As mulheres em Toledo vêm depois das questões de Estado, milord. Na Inglaterra também, Felipe, mas aqui apontou para o seu coração, aqui não. Sem Margarete minha vida não tem sentido.
Consegui tudo o que quis, só falta ela para minha vida estar completa. Tenho vergonha por mentir sobre esta farsa toda. Envergonha-me fugir da honra que sempre defendi e que pautou minha vida, só que ela prometeu seu coração a outro, frustrando meu amor. Promessa, apenas, não concretizada ainda, por isso luto como posso e estas searas do amor são diferentes das contendas de batalha. Apenas sei que não conseguirei viver sem o amor de Margarete. E concluiu, somente Eudor terá cabeça e astúcia para solucionar este impasse. Tenho receio dele, e até mesmo constrangimento, caso ele descubra a verdade. Seja como for, vamos seguir com o nosso plano. Como desejar, Senhor. Capítulo 8. Margarete e Arthur não se largaram mais desde aquele momento. Havia, entretanto, um profundo silêncio entre eles. O que lhe aflige, Margarete? Perguntou Arthur. Tenho medo por você. Não tema, sei me defender. Mas ele é um guerreiro habilidoso. Suas façanhas estão aí para quem quiser saber. E também ele é mais forte, um homem maduro, forjado na guerra, bom combatente, espadachim treinado por Felipe, que dizem ter pacto com forças malignas. O duque treina diariamente, pelo que dizem os seus serviçais. Também sou bom combatente, meu amor. Ela se calou pensativa. Arthur, então falou o que estava engasgado na sua garganta desde a manhã. Existe alguma coisa a mais que eu não saiba no seu coração, Margarete? Há a palavra empenhada de seu pai querendo agradecer seu benfeitor, bem antes de conceder sua permissão para eu cortejar você. Ademais, há a vontade do rei, o que pode pôr em perigo todo o castelo e a vida de todos nós. É verdade, Arthur, são muitas coisas a um só momento. É difícil achar um caminho que satisfaça a tudo. Como negar ao rei? Ademais, toda a Inglaterra, através dos menestréis, canta a história do benfeitor de Edward. Os jovens se espelham nisso, todos adorariam saber quem foi o nobre que salvou meu pai, e mais, todos sabem que meu pai cumpriria a palavra de agradecer esse cavaleiro misterioso com o que quer que fosse. Logo a Inglaterra estará cantando louvores a Rudolf. Mais que isso, o próprio duque também é cantado como herói pelos seus feitos e pelas batalhas que venceu a favor de nosso povo. Juntar estes dois heróis numa única saga seria algo que excede qualquer força que possamos unir. Mas e quanto a você? Antes eu não tinha dúvidas de seu amor e agora que esse homem, esse anjo de Deus, apareceu e ele é Rudolf. Não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa de carne e osso, um nobre poderoso, admirado por todos e que se declarou a você. E se seu coração? Ele ia continuar falando, mas foi interrompido pelos lábios de Margarete que o beijou com tamanho carinho e intensidade como jamais o fizera antes. Arthur, meu coração é seu. Temo por você neste duelo, apenas isso. Jamais homem algum terá meu amor. Daria meu corpo para salvá-lo, mas minha alma é sua e sempre será. É preciso apenas achar um caminho para escapar desta situação. Não mais, Margarete. Ele se declarou, jamais voltará atrás. Ele também a ama e quer que você seja dele. Ademais, se a conversa tivesse sido a sós, talvez um recuo fosse possível, mas voltar atrás depois de tantas testemunhas. A esta altura, todo o seu pessoal de campanha que aí está na porta do castelo já sabe. Seus nobres já beberam em homenagem a você e ao duque. Todos estão comentando que ele é merecedor do que quer que seja, afinal foi o salvador de seu pai. Não há recuo, tudo caminha para seu desfecho, o duelo. Seria justificável para mim desistir, bastaria um pedido de seu pai, mas isso é mais forte do que a minha vida, por isso se for perdê-la, farei isso lutando. O sol caia por detrás dos muros do castelo. Findava o primeiro dia. Com a cabeça apoiada no ombro de Arthur, Margarete olhava para o infinito do céu. Ambos sentiam seus corações apertados como se o seu mundo deixasse de existir. Há 2 dias apenas, os sonhos de felicidade povoavam aquelas duas cabeças cheias de sonhos tão repletos de esperança no amanhã. Agora, viviam justamente o amanhã que seria o dia do temor, o dia quando os castelos dos sonhos ruiriam pelo chão, encarando a mais cruel das realidades.
Cada um foi para seu aposento e antes mesmo que tirasse a roupa para dormir, Eudor bateu à porta do quarto de Arthur. Arthur, sou eu, Eudor. Entre, meu mestre. Eudor abriu a porta e em tom grave disse: Arthur, vou procurar Rudolf e falar com ele em nome dos velhos tempos. Mestre, não pedirei clemência, não me curvarei ao duque, reagiu Arthur com veemência. Não se trata disso, meu rapaz. Há muito em jogo aqui. Tudo bem que Rudolf ame Margarete, mas e os soldados lá fora? Estamos sitiados, ninguém entra ou sai. Lord John tentou sair e foi impedido. O que o senhor quer dizer com isso? Quero dizer que Edward corre perigo até de morte. Basta Rudolf se sentir ofendido com alguma coisa e ele terá achado uma desculpa para fazer o que desejar. Ele tem a carta do rei, se não o atendermos, ele poderá alegar traição e aí ninguém poderá imaginar o que ocorrerá. Mas eu tenho a prerrogativa do duelo. Rudolf sabe disso, e aposto que espera que tomemos este caminho e por mais que eu acredite na sua destreza, meu rapaz, ele vencerá. Lembre-se, ele pode escolher as armas. Se ele optar por um duelo de espadas. E o que você iria propor a ele? Não sei bem, preciso senti-lo numa conversa particular. Eu o conheço muito bem, eu o criei, ele foi meu discípulo e apesar de hoje estarmos em mundos opostos, há um respeito que eu sinto vir do coração dele. Não sei. E mais, tenho certeza de que a marca é falsa, minha intuição diz isso. Mas não podemos provar. Talvez, se ele for desafiado. Posso chamar peritos que atestarão o tempo da cicatrização. Até eu mesmo, com meus conhecimentos de medicina, posso verificar isso com uma análise mais apurada. Mas ele se negará a permitir. Não se for desafiado, aí a palavra dele poderá parecer falsa aos olhos de todos e ele cairá em desgraça. Mas então, ele apelará para a força. Eu sei, mas ele cairá em desgraça aos olhos de Margarete e se ele a ama como hoje sabemos que ama, jamais desejará isso. Por esta razão é que eu quero apenas intimidá-lo com um possível desafio de prova. Sei que se chegarmos a isso realmente, ele invadirá o castelo, por esta razão quero encontrá-lo para uma batalha de palavras, apenas isso. Neste momento, o conde Edward bate a porta e entra nos aposentos procurando Eudor. Mestre, mais soldados de Rudolf chegaram. E outra coisa, já se comenta no burgo a história de Rudolf como meu salvador e os menestréis estão cantando novas canções. Sua figura cresce na voz do povo. Como você ficou sabendo? Um camponês que traz alimentos, verduras e carne para o castelo pôde passar e nos informou. Conde, disse Arthur, Eudor quer conversar com ele para ver se descobre realmente suas intenções. Talvez seja um caminho, não sei. É isso que diz sua intuição, Eudor. O velho mestre relatou então ao conde o que havia dito a Arthur e mostrou estar convencido que seria um caminho. Ademais, Eudor ponderou que nada teriam a perder, seria uma conversa, não haveria nada a ser proposto ainda, enfim, a conversa na sala de armas tinha sido pública e por isso, impessoal. Um encontro privado poderia ser mais revelador. Os três acabaram concordando com a estratégia e imediatamente, Eudor se pôs a caminho do acampamento de Rudolf. No hospital, todos ainda rezavam quando o dissimulador é astucioso, disse Dr. Pedro que permanecia em transe profundo, ele é capaz das maiores mentiras e com isso induzir as pessoas de bem a cometer erros de conduta e mudança de personalidade. Mas o que isso tem a ver com Zé Roberto? Perguntou D. Elsa. Sinto que Zé Roberto não está só e que possui amigos a seu lado, mas mesmo assim há o perigo de inimigos poderosos. Disse isso e se calou. Intuitivamente, aos poucos, na visão do Dr. Pedro uma figura se formava, ainda nebulosa, mas se formava. Ela se vestia de preto, e o médico, com sua força e bondade, começava a ter sentir mais intensamente a figura de Rudolf. Pela primeira vez, ele percebeu que poderia chegar até o Duque, para poder conseguir uma conversa com tamanho obsessor. Se isso fosse possível, talvez conseguisse libertar Zé Roberto. Sinto um espírito forte, mau. É um caso que nunca vi antes.
Não tem as características da obsessão comum. Kardec no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, dividiu as obsessões em 4 fases: a obsessão simples, a fascinação, a subjugação e a possessão. Não é isso. É uma prisão que deixa Zé Roberto agrilhoado no passado como se fosse resgatar algo que não aconteceu e o espírito que o prende deseja que aconteça. Calou-se por um certo tempo e depois desabafou. Temo apenas pelo desfecho que os fatos terão naquela vida e como isto poderá influir na vida dele hoje. Já vimos que ele sente sofrimento e dor. Seu perispírito é suscetível no tempo presente aos fatos do tempo passado. Não sei dizer, se não for, Zé Roberto estará preservado e assim que terminar o conflito que vive no passado, voltará a ser o que sempre foi. Mas se seu perispírito sofrer agora as dilacerações que possam ocorrer no passado, o que acontecerá? Disse isso e calou-se, continuando a rezar em silêncio. Capítulo 9. A tenda de Rudolf era imensa. Nela estavam os brasões das conquistas do duque, as suas armas, a armadura de guerra, a mesa farta de comida e vinho, e estranhamente, os mapas do castelo de Edward. Os serviçais entraram imediatamente e começaram a servir Eudor e o duque. Que alegria tê-lo em minha tenda, Eudor! A alegria é minha, mas sinto uma preocupação em minha alma, pois vejo que você veio preparado para uma campanha. De jeito nenhum. É assim que sempre saio com meus soldados para os exercícios de combate e aqui não seria diferente. Mesmo porque minha tenda sequer seria montada, apenas o foi porque senti que correria perigo no castelo, afinal, foram os homens de Edward que puxaram as espadas primeiro. Mas o conde jamais permitira que algo lhe acontecesse. Será, meu caro Eudor? Não teria Edward outras intenções, chego a pensar nisso agora. Nunca, você sabe o respeito que ele lhe dedica, ainda mais depois das revelações. Justamente por isso, prometer em momentos de agonia é uma coisa, cumprir depois é outra. Vi em seus olhos que, mesmo transparecem do agradecimento, uma ponta de raiva surgiu. Ademais, o conde é um herói para nossa gente e hoje tenho notícias de que meu nome já é cantado nas ruas do burgo e logo fatalmente chegará ao castelo do rei. Talvez Edward não quisesse isso. Rudolf, você sabe tão bem quanto eu que Edward é um homem honrado, rebateu Eudor com aspereza na voz. Como todos nós, Eudor, ou não? O velho mestre calou-se e apenas olhou para Rudolf, no fundo dos olhos. Tentando ler minha mente, Eudor. Quem sabe? Houve um tempo em que isso era possível, mas hoje não mais. Por que iria eu querer ler seus pensamentos? Não sei, afinal por que viria hoje aqui? Venho porque me espanta o rumo que as coisas chegaram. Por que você se calou durante tanto tempo sobre a história em Toledo? Ademais, Felipe, seu fiel companheiro, é de lá, ou não? Rudolf apenas riu. Aonde quer chegar, meu caro? No descobrimento da verdade, Duque, apenas na verdade. A verdade está no anel e na marca que todos viram. Mas há detalhes daquele momento que o conde se lembra e talvez queira rememorar com você. Agora, por que não o fez quando lhe mostrei o anel e a marca? E creio que daquele momento pouca coisa ficou na mente dele que sofria e estava a ponto de ir para o patíbulo. Mas se ele quiser recordar, posso fazer um esforço para me lembrar desses tais detalhes que lhe incomodam. Contudo, creio que a estratégia é outra, afinal, já se passou um dia e seu pessoal não chegou a nenhuma solução. Depois do segundo dia, vou querer minha resposta. Não respondeu minha dúvida, Rudolf, disse Eudor com certa ironia desnecessário, caro mestre, o anel e a marca são as provas. Uma marca feita recentemente. Como ousa? Apenas digo que com meus conhecimentos posso avaliar se a marca é recente ou não. Afinal esta história possui muitos anos e toda e qualquer cicatrização vai se modificando com o tempo. A sua me pareceu recente. Minha palavra está acima de tudo isso e se tenho que mostrar a marca para uma avaliação não será para você que nem fez parte desta saga que vivi com o conde. Que Edward venha vê-la, aliás, ele já viu. Mesmo não podendo ler sua mente, sinto que há uma aceleração em seus batimentos cardíacos, Rudolf.
É de decepção. Justo você, Eudor, se pode sentir realmente o que vai na minha alma, pode perceber que esta decepção está se transformando em raiva e não queira me ver raivoso. Eudor calou-se. Tinha agora a certeza de que tudo aquilo era uma fraude. Aliás, muito bem urdida, de fato, convincente, tanto que estava convencendo todo o reino. Mas a palavra de Edward era quase que sagrada. Se ele pusesse uma dúvida sobre o que Rudolf estava afirmando, tudo poderia dar errado nos planos do duque. Este silêncio não passou despercebido de Rudolf. O velho mestre ainda era uma raposa e seus poderes mentais tinham força como antes. Rudolf olhou para os olhos enigmáticos de Eudor e baixou um pouco o tom, e como se estivesse cansado de debater. O que você deseja, Eudor? Por um fim nisto tudo. O que me sugere? Que desista desta teima em ter Margarete. Impossível, disse serenamente Rudolf balançando negativamente a cabeça e prosseguiu dizendo, de todas as coisas que estamos vivendo aqui, ela é a única inegociável. Que coisas estamos vivendo? Traição. Afinal a vontade do rei está sendo negligenciada e outros cavaleiros estão empenhados em pegar nas armas para fazer valer a vontade de um rapazola. Puro capricho de adolescente. E mais que isso, o fortalecimento das duas casas reais interessa ao rei. Arthur descende dos antigos celtas que sempre quiseram o poder novamente. Isto sem contar o que se diz por aí. E o que se diz? Que ele tem pacto com as antigas feiticeiras druidas e, com certeza, fortalecido com o casamento com uma mulher da linhagem do rei, sabe-se lá o que poderá criar de artimanhas mágicas para fazer voltar o reino aos tempos obscuros da feitiçaria. Ora, Rudolf, você não acredita nisso. Mas o rei acredita e isso basta. Já que estamos abertamente conversando, você fará valer os 2 dias que deu ao conde. Sem dúvida. Amanhã à noitinha expira o prazo e irei ter com ele. Quero a resposta. Já enviei mensageiros ao rei e ele virá pessoalmente para saber o que Edward terá a dizer. Mas um compromisso foi concedido pelo conde a Arthur, o que pode exigir uma reparação. Um duelo? Indagou Rudolf com descaso na voz. Provavelmente. Se assim for, que seja. Eu escolho as armas, Eudor. Nem mesmo você com sua espada consagrada por Parcival pode enfrentar minha destreza. Não será Arthur a vencer-me. Mas como você espera ter o amor de Margarete sendo aquele que matou o amado que ela possuía? Matar? Eu matar Arthur? De onde você tirou essa ideia, meu caro? Ora, é um combate de honra. Riu Rudolf. Quero apenas vencê-lo. Não seria eu o carrasco daquele a quem Margarete ama. Ademais, salvei seu pai, que ela ama, perdoarei a vida de seu amado agora, afinal ele é quem propôs o duelo, por isso, ele é que tem sede de sangue, eu não. Como pode uma dama deixar de aceitar um nobre que lhe fez tanto bem, salvando o pai à beira da decapitação e perdoando um ofensor que se diz seu amado e no primeiro momento age com o impulso de um duelo de morte? Ser magnânimo foi uma das coisas que você mesmo me ensinou há muitos anos, meu caro Eudor. Olhou para o mestre com serenidade. Eudor viu que tudo havia sido planejado com esmero e Rudolf iria até o final. Depois de alguns instantes, o duque disse, vamos comer e beber juntos com antes. Você primeiro. Não vou envenená-lo, Eudor, disse isso rindo e começou a beber e comer o que havia na mesa. Eudor o seguiu e enquanto comia, olhou o duque e lembrou-se de sua infância e educação. Ele havia se tornado um belo homem, capaz de fazer Margarete feliz não apenas ela, mas qualquer mulher do reino. Lentamente, o mestre foi se lembrando do passado dos dois, de como Rudolf havia vindo para a Ordem dos Lírios e como se tornara mestre também sob a orientação do próprio Eudor. Fora um aluno brilhante, e Eudor dedicara a ele uma atenção especial. Com o tempo, se tornou cavaleiro de armas e tudo o que conseguira na vida havia sido conquistado em batalha, com muita luta e suor. Um dia, ele teve uma desavença com outro irmão da Ordem dos Lírios sobre limites de terra. Naquela época, ele não tinha tanto poder, embora por herança, já fosse um homem muito rico.
Quando o assunto foi levado ao conselho da ordem, os cavaleiros não quiseram tomar parte na desavença, embora parecesse que Rudolf tivesse razão. Mesmo com Eudor tentando lhe ajudar, a ordem lavou as mãos e Rudolf, que não tinha tantos homens sob seu comando na época, foi obrigado a desistir das terras e da disputa. Isto fez com que ele deixasse a ordem com muito ressentimento. Contudo, ele não desistiu do que considerava seu direito. Foi até a Espanha, onde conseguiu mercenários e quando voltou, trouxe consigo uma força considerável de soldados. Com este contingente de combatentes, tornou a requerer as terras e como não houvesse acordo, foram à luta e dela saiu-se vencedor. Assim surgiu a sua primeira conquista, seguida de inúmeras outras. Entretanto, foi numa das ocasiões em que o reino estava ameaçado pelas tropas francesas que Rudolf ganhou de vez as graças do rei. Enfraquecido pelos excessos da coroa, o rei não tinha como se defender dos francos e recorreu a Rudolf. As tropas do duque, somadas aos demais cavaleiros, dentre eles o conde Edward, proporcionaram uma retumbante vitória para os ingleses, sob o comando do duque. Por conta disso é que Rudolf foi agraciado com uma medalha pelo rei, mais que isso, ganhou o título de defensor perpétuo da coroa, o único em todo o reino, e daí para frente, ele passou a proteger o rei e ter deste toda e qualquer regalia que desejasse. Quando da sua ida primeira à Espanha, foi em Toledo que ele arregimentou seus homens. Lá conheceu Felipe, sua sombra. Na volta, trajava apenas roupas pretas e dizia-se que ele passou a pertencer a uma seita obscura que havia em Espanha, com ligações diretas com os mouros que estavam sendo banidos da Península Ibérica. Dizem também que foi nesta seita que ele aprendeu novos mistérios e com isso ampliou seus poderes pessoais. Estas lembranças vieram à cabeça de Eudor e, mais do que nunca, o velho mestre sabia que estava na frente de um opositor de muita força e valor, e que qualquer erro na estratégia que tomasse seria fatal. Ademais, as palavras de Parcival ainda ecoavam na sua cabeça. A contenda só traria muitas mortes e não resolveria o problema, pois era uma questão também, ou sobretudo, de amor e nesta seara não pode haver um segundo lugar, ou se toma ou se perde. Eudor sabia bem isso, havia vivido em seu passado um momento idêntico e agora ele se repetia justamente com Rudolf. Mas o velho mestre calou-se e guardou, mais uma vez para si, o segredo que trazia no peito há tantos anos. Após comerem um tempo, Eudor se levantou e despediu-se dizendo: pense em tudo o que vivemos e o que você representa no reino. Tudo isso é maior do que Margarete. Nada é maior do que Margarete, Eudor. Diga para o conde pensar bem no que vai fazer, porque Arthur não conta. Amanhã irei em busca da resposta. A conversa terminou e Eudor partiu em silêncio. Capítulo 10. Ao chegar no castelo, Arthur e Edward o esperavam com ansiedade. Eudor relatou que foi inútil a conversa com Rudolf, o que não animou ninguém. Para todos, as intenções de Rudolf eram claras demais. Ele queria a mão de Margarete e estava disposto a jogar seu poderio nesse intento. Arthur foi o primeiro a lamentar. Eu disse que Rudolf queria Margarete, não é uma questão política ou de domínio de mais terras. Neste assunto do coração não existe prêmio de consolação, ou se ganha ou se perde, eu disse isso a Margarete. E ela, como está? Perguntou Eudor. Ela me ama e faria por mim o que fosse preciso, mas posso eu exigir dela algum sacrifício, inclusive pondo em risco a palavra do conde. Minha palavra pode ser quebrada pela felicidade de minha filha, desabafou Edward. Mas seria justo, milord. Todos sabem da história, a seus feitos, sua honra. Sinto que você está fraquejando, Arthur, disse o conde. Talvez. Você tem o direito de temer por sua vida, completou o conde. Não é isso o que Rudolf fará, explicou Eudor. Ele jamais seria o algoz de Arthur, não suportaria este peso a vida toda ao lado de Margarete. Ele irá ao duelo se for necessário, acho que até deseja isso, mas não para matar Arthur. Ao contrário, ele quer apenas derrotá-lo, perdoar sua vida e humilhá-lo na frente de todos, assim, ele teria salvado o pai e perdoado o amado.
Não haveria motivo mais para Margaret se negar, e mais, o conde não teria motivo algum para não abençoar o casamento de ambos. Então o que resta é vencê-lo em duelo, disse decidido Arthur. Seria o ideal, mas isso não muda a vontade do rei e a predisposição de Rodolphe em ter Margaret. Este problema só acaba se Rodolphe morrer no duelo, você teria que matá-lo, disse Eudor, não basta feri-lo apenas, e admita, Arthur, será difícil matar Rodolphe. E mais, se Rodolphe morrer ou não, ele será uma vítima nesta história toda, o que não é bom, parece injusto. Estou começando a achar que fazer o duelo é tão ruim quanto não fazê-lo, concluiu Eudor. Então, não há solução, disse desiludido o conde Edward, e continuou, de nada adiantaria duelar. Margaret precisa opinar neste plano, dificilmente ela aceitaria ser uma mercadoria em disputa numa luta de vida ou morte. E se programassemos alguns combates de exibição em homenagem ao rei? Com isso, aumentaríamos o prazo da resposta, argumentou Eudor e daria mais tempo para acharmos o caminho ideal. O rei, e principalmente a rainha, cuja influência sobre ele é imensa, adora estes jogos e creio que ela aprovaria a ideia, disse Arthur. A ideia parece boa, concordou o conde. Inclusive, Sir Anderson, por quem a rainha tem uma queda especial, está aqui conosco e ele poderia ser o idealizador do certame e apresentar a sugestão a ela logo na chegada da comitiva real. Enquanto isso, vou falar com Margaret, disse Arthur. Preciso saber o que ela deseja. Todos concordaram. Margaret era uma mulher que estava muito acima das demais damas da corte. Inteligente, dinâmica, dotada de um bom senso espetacular, ela precisaria realmente opinar sobre tudo isso, embora ela, no seu íntimo, soubesse que o final destas questões era sempre cruel e doloroso. Já havia acontecido situações semelhantes, quando a honra fora lavada em sangue e muitas mortes ocorreram. Nos seus aposentos, Margaret refletia. Não queria ser a causadora de uma contenda com mortes e rancor. Contudo, inexplicavelmente, ela sentia um ponto até de vaidade. Um homem como Rodolphe, belo e poderoso, amando-a como ele dizia que a amava, era lisonjeiro. Qualquer mulher do reino desejaria isso e seu coração bateu mais forte, mesmo amando Arthur. Veio à sua mente uma série de episódios nos quais ela e o conde estiveram juntos na corte. Rememorando, ela começou a perceber que todas as ações que ele praticava perto dela, o zelo e as mesuras, a delicadeza com que a tratava, tudo isso era de fato especial. Uma mulher sabe estas coisas, e pela primeira vez, já que nunca havia pensado nisso, ela soube que ele a amava de fato. Por um momento chegou a pensar que se fosse obrigada a se casar com Rodolphe, sua vida não seria o martírio que ela imaginou que seria no começo deste momento terrível. Mas foi só um instante, porque rapidamente a figura de Arthur povoou seus pensamentos e pensando nele, adormeceu. O dia terminou lentamente e amanhã, perto da hora do almoço, a comitiva real estaria chegando. Eudor reviu o plano e ficou combinado que Sir Anderson seria avisado para propor o certame logo na recepção do rei e da rainha ao entrarem no castelo. No hospital, Zé Roberto vivia um momento de paz. Enquanto se discutia a estratégia a ser tomada, sua alma não tinha mais sobressaltos, tanto assim que os seus familiares começaram a pensar numa melhora, embora os médiuns que lá estavam não sentiam isso. As vibrações vindas da sensibilidade de todos não coincidiam com a melhora aparente de Zé Roberto. Algo ainda estava por acontecer. Capítulo 11. Arthur encontrou Margaret no jardim logo pela manhã. Acordou cedo, minha amada. Não consegui dormir direito. Como vão as coisas? Nem bem, nem mal. Há dificuldades e soluções que podem ser postas em prática, mas é preciso que eu fale com você sobre isso. Espero que me fale das boas coisas. Sinto, mas não é isso. Tudo indica que o desfecho desta investida de Rodolphe caminha para um duelo, uma contenda de honra. As outras vezes em que vi isso, jorrou sangue, famílias perderam seus entes queridos e casas nobres caíram. Não é para tanto, é a defesa da honra entre mim e Rodolphe. Apenas uma justa?
Não, um combate verdadeiro. Mas estes combates são duelos de morte, disse ela apavorada. Sim. Não, gritou ela abraçando-se a Arthur. Margarete, seu pai não tem como negar o pedido de Rudolf. Ele foi o seu salvador, e mais, o rei em pessoa chega hoje para cobrar a resposta do conde. A união das duas casas daria mais fortalecimento ao reino e você sabe que a França está prestes a fazer uma outra investida contra a casa dos Tudors porque se diz com direito ao trono da Inglaterra. É uma questão de segurança do reino. Como seu pai pode negar? E mais, os cavaleiros que estão com ele, todos poderão ser chamados de traidores. Rudolf usará este argumento. Mas é sobre minha vida que estamos falando. O duque é um homem poderoso e qualquer mulher do reino adoraria se casar com ele. E lembrando do que sentira na noite anterior, completou, se você não existisse, Arthur, talvez até eu mesma o aceitasse, mas você existe e meu coração já lhe foi dado. Por isso que a solução está numa defesa da honra pessoal e não na política. Há este direito em nossas leis, afinal eu tinha a promessa de seu pai e eu, somente eu, posso invocá-lo. Mas Arthur, por mais bravo que você seja e sei que é, o duque é o maior espadachim da Inglaterra, ele escolherá a espada e você não terá chances. Se fosse uma contenda com lanças longas e cavalo, tudo bem, mas não é. Ademais, há aquele homem sinistro, Felipe, que treina o duque diariamente pelo que dizem. Há vontade de sangue nos olhos dele sempre. Eudor acredita que ele não me mataria, apenas buscaria a vitória, um ferimento ou qualquer coisa assim e aí seu pai não teria como negar a sua mão a ele. Mas, e eu, não conto. Nas questões de Estado, não, Margarete. Ela abraçou Arthur com intensidade e os dois ficaram assim por longo tempo. Os sonhos de futuro começavam a desaparecer. Apenas uma força estranha pesava no coração de ambos. A vida, às vezes é injusta, e naquele momento estava sendo para aquelas almas puras e românticas. Como último recurso, Margarete perguntou. Qual o único final que me faria ficar com você? Eu teria que matar Rudolf. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Seja como for, aquele que se casará comigo ou terá matado meu amor, ou terá matado o anjo do Senhor que salvou meu pai. Eu terei sido a causadora da morte de um de vocês. Como poderei viver com isso? O sol da manhã era benfazejo. O dia seria ameno, o que era bom, afinal todos estariam com roupas de gala por causa da vinda do rei. Os jovens olharam os serviçais chegando. Eles traziam as aves e outras carnes que fariam parte do banquete real. Outros traziam frutas colhidas no pomar do castelo. A mesa seria farta e como o conde tratava a todos igualmente, a mesa dos serviçais também seria boa e por conta disso todos estavam felizes. Se na cozinha havia muita agitação, no salão não era menor o burburinho. A prataria fora tirada e estava sendo polida, as cortinas batidas para retirar o excesso de pó da terra que sempre entrava no castelo pelas janelas abertas. Os móveis eram limpos com óleo e aos poucos os brasões de armas eram colocados na sala para dar mostras da grandeza do evento. Com folga, tudo ficou pronto bem antes do tempo previsto e perto da hora do almoço, os clarins reais se fizeram tocar na colina de onde já se avistava o castelo. Em poucos instantes, os arautos do rei chegavam ao portão e anunciavam que Sua Alteza Real estava prestes a chegar. Aos poucos, a comitiva real começava a ser vista plenamente. Era um espetáculo à parte. Os brasões dos nobres que acompanhavam o rei eram estampados nos estandartes e no meio deles, rei e rainha cavalgavam lentamente em direção ao castelo. Na chegada, o conde Edward esperava-os no portão e ajoelhou-se. Minha casa é vossa, rei Guilherme. Muito vos agradeço, meu primo. Rainha Clarice, reverenciou o conde. Edward, que bom vê-lo. Ambos desceram dos cavalos no que foram seguidos pelos demais nobres. Margarete, então se aproximou. Altezas, e fez a reverência. Margarete, disse a rainha, como está linda. Uma mulher, pronta para o casamento, acredito, confirmou o rei.
Margarete apenas agradeceu os elogios e os demais nobres que esperavam pela comitiva se acercaram do casal real. Neste momento começou a ser posto em prática o plano de Eudor. Sir Anderson, que, como esperavam, tinha o apreço da rainha, se acercou dela e com seu jeito galante a cumprimentou. Sir Anderson, um de meus campeões. Como vai sua destreza? Esta foi uma deixa que ajudou em demasia o que havia sido planejado. Está excelente e a seu inteiro dispor, minha rainha. Sabedor que viria, planejei com alguns nobres uma demonstração e campeonato de justas que, se for de seu agrado, começaremos hoje mesmo. Que maravilha! Disse extasiada a rainha, e virou-se para o rei, dizendo: Sir Anderson preparou um campeonato de justas para nos agraciar, meu rei. Aqui estão todos os campeões do reino praticamente e seria maravilhoso. Devo dizer que aceito. O rei, pego de surpresa, tentou argumentar que a vinda era para uma outra causa, mas não conseguiu conter o ímpeto da rainha e, a contragosto, concordou. Senhor, disse Rudolf que havia se juntado à comitiva ainda na colina, e entrara com o rei no castelo, argumentou, temos um assunto que precisamos resolver. Deixe de ser estraga-prazeres, meu caro duque, reclamou a rainha. Veja, todas as damas estão concordando comigo. Ademais, sempre haverá tempo para os negócios de Estado, concluiu. As damas consentiram de pronto e a ideia acabou sendo vitoriosa. A expressão de satisfação do conde Edward não passou despercebida de Rudolf. Ele sabia que com isso se ganharia mais tempo, afinal o rei não iria discutir a questão do casamento durante os jogos. Nesse momento, Eudor entra na sala. Sua presença era sempre reverenciada, talvez pelo respeito, talvez pelo medo. Eudor, disse o rei, que bom que esteja entre nós. Vim por sua causa, meu rei. E claro, pela beleza de minha rainha. Ah, sempre galante, não sei como não se casou até hoje, disse o rei. Sente-se conosco. Eudor imediatamente obedeceu. A rainha, aproveitando a deixa do rei, continuou o assunto. Dizem as cantigas que Eudor teve um amor no passado que ninguém conseguiu descobrir e até hoje permanece fiel à sua amada. São raros os homens que agem assim hoje em dia. Muitos sequer se contentam com um só amor, olhando seriamente para o rei. O verdadeiro amor vence a vida, minha rainha. Quem de fato amou jamais deixa de amar. Vivo com minhas lembranças. Então é verdade, exclamou a rainha satisfeita como se descobrisse um segredo guardado a 7 chaves. Todos sabem que sim, mas a minha amada só a mim pertence. Ela me basta, mesmo em espírito e por isso aceitei esta vida reclusa, totalmente dedicada à minha ordem, aos meus amigos e ao meu rei, e fez uma profunda reverência a Guilherme. Que lindo, disse a rainha. Vamos, então, comer, disse o rei. E todos se acomodaram em torno da enorme mesa posta no salão. Conde Edward sentou-se ao lado do rei e do outro lado, sentou-se Rudolf e foi este quem começou a falar. Caro conde, estamos esperando uma resposta sua para hoje. Por que nos aborrecermos com coisas complexas neste instante de congraçamentos? Indagou Edward. Porque uma determinação do rei não se pode esquecer, disse Rudolf, que foi corroborado com a cabeça pelo próprio rei. Nada me agradaria mais unir minha casa à casa de Rudolf, majestade. Ainda mais sabendo de vossa vontade e gostaria que assim fosse. Mas sua determinação nos pegou de surpresa. Eu já havia dado minha bênção a Arthur. Um celta, que pode muito bem estar tramando contra o reino. Mas majestade, eu mesmo tenho acompanhado a vida deste jovem. Aliás, ele e o pai já lutaram ao lado dos nossos cavaleiros e provaram seu valor em combate e com isso seu amor à sua coroa. O rei se calou, olhando para Rudolf como que buscando mais informações. Tudo pode ser uma artimanha dele, disse o duque. Mas seja como for, mesmo que ele nos seja fiel, o rei precisa da união das nossas casas, inclusive para estar mais forte contra os franceses. Concordo, disse Edward, mas é preciso um pouco mais de tempo. Como dei minha bênção, pelas nossas leis ele pode requerer que seja feita uma contenda de honra, o que não seria bom para a imagem do próprio rei.
Alguém poderia morrer porque Sua Majestade interferiu no amor de dois jovens. Seria cruel. Ambos se calaram. A situação era difícil e o rei resolveu sentenciar: pois bem, a resposta de hoje fica adiada até o final do certame. Até lá, refletiremos. Aliás, este assunto aborrece a rainha que agora só pensa nos cavaleiros em combate. Rudolf não gostou da resolução do rei, ficou contrariado, mas acatou, elogiando a sábia conduta de Guilherme. Edward ficou exultante e também agradeceu a sabedoria do rei. Sábia conduta, majestade. Enquanto isso, aceite minha hospitalidade como se esta casa fosse a sua. Você também, Rudolf. Agradeço, mas já me alojei em minha tenda no acampamento, respondeu secamente o duque. Da mesma forma, no hospital, não havia mudanças. Era ainda a mesma noite. O tempo na mente de Zé Roberto corria célere, mas no tempo presente as coisas seguiam o curso das horas. Devido à ausência de tensões na mente de Zé Roberto, por conta das estratégias que estavam sendo levadas a cabo pelos amigos de Arthur, ele estava calmo. Capítulo 12. O certame acontecia com muita pompa e ardorosos combates. Os campeões do reino mostravam sua destreza com a lança e o cavalo. Rudolf, com a desculpa de um problema urgente num de seus domínios, ausentou-se preferindo não participar das contendas preliminares, embora tenha assumido o compromisso com a rainha de voltar e disputar algumas justas para mostrar sua destreza. Arthur, por aconselhamento de Eudor, foi designado pelo conde como organizador do torneio e precisava ficar à testa de tudo. O objetivo era evitar uma possível disputa entre ele e o duque, o que acirraria ainda mais os ânimos entre ambos. Os torneiros eram realmente momentos espetaculares daquela época. Os campeões com seus escudos e brasões, as armaduras reluzentes, os arautos declamando os feitos de seus campeões e as damas da corte torcendo pelos seus preferidos. Inicialmente foram projetados os combates com lança longa e cavalos. Os que eram derrubados saiam e os vencedores de cada disputa continuavam no torneio. Os campeões de outros certames entrariam na disputa somente nas contendas finais. Ao final do segundo dia, durante o banquete da noite, Rudolf voltou, o que foi comemorado pela rainha e o rei porque já era tempo dos campeões iniciarem as suas participações. Durante o jantar, a rainha perguntou ao duque: caro Rudolf, é verdade que seu conselheiro é mágico? Se este é o termo que preferir, minha rainha. Mas dizem que ele pode fazer prodígios. São ilusões, majestade, nada além disso. Gostaria de ver. Ele poderia nos brindar com alguns de seus truques. Então, Rudolf pediu a Felipe que tivesse a gentileza de atender a rainha. Felipe atendeu prontamente e começou a fazer truques de magia. Fez aparecer flores nos cabelos das donzelas, adivinhou objetos escondidos. E, a pedido da rainha, fez uso das suas facas tão temidas. Sua destreza era simplesmente espetacular. Era capaz de acertar o algo a 10 metros de distância. A exibição encantou a todos. Contudo, para surpresa dos presentes, Rudolf, após a exibição de Felipe, disse: tenho uma surpresa para todos, e dando sinal, entraram menestréis no salão do palácio. Rudolf continuou: